Você já se perguntou como o troféu mais desejado do planeta, aquele erguido pelos campeões mundiais diante de bilhões de pessoas, realmente ganha vida? Não estamos falando de uma produção industrial comum, feita em série e sem identidade. Por trás daquele brilho dourado que percorre telas do mundo inteiro, existe uma história de tradição, técnica e arte. Uma história que começa longe dos estádios lotados, das torcidas vibrando e das finais históricas da Copa do Mundo. Ela começa em um lugar inesperado, quase anônimo, onde a glória esportiva é literalmente moldada à mão. A jornada nos leva até Paderno do Guinano, uma pequena cidade localizada nos arredores de Milão, no norte da Itália. À primeira vista, nada ali parece extraordinário. Ruas tranquilas, prédios comuns e fábricas que se misturam à paisagem urbana. Mas entre essas construções, existe um edifício de paredes cor-de-rosa que guarda um dos segredos mais fascinantes do esporte mundial. É nesse lugar aparentemente discreto que nasce um dos objetos mais reconhecidos do planeta, o troféu da Copa do Mundo. Mesmo em anos em que a seleção italiana não participa do torneio, o país continua presente na competição de uma forma muito especial. Isso porque é ali, dentro dessa fábrica, que o símbolo máximo do futebol mundial ganha forma. Um troféu que representa décadas de história, sonhos de jogadores e momentos inesquecíveis que marcam gerações. A empresa responsável por esse trabalho é a GDE Bertone. A história dela começou de maneira bastante simples, no início do século XX, quando funcionava apenas como uma pequena loja no centro de Milão. Foi em 1938 que Eugenio Losa assumiu o negócio da família de seu sogro e fundou oficialmente a empresa, que décadas depois se tornaria uma referência mundial na criação de troféus e medalhas. Com o passar do tempo, a Bertone cresceu e mudou suas instalações para os arredores da cidade. No entanto, mesmo com a expansão e a modernização dos equipamentos, algo permaneceu praticamente inalterado: a filosofia artesanal que sempre guiou o trabalho da empresa. Ali, cada peça continua sendo tratada como uma obra de arte. Cada detalhe recebe atenção minuciosa. Cada troféu carrega consigo não apenas metal e acabamento, mas também história e significado. E o alcance da Bertone vai muito além da Copa do Mundo. Ao longo das décadas, a empresa se tornou responsável por produzir alguns dos prêmios esportivos mais importantes do planeta. Entre eles estão medalhas olímpicas, como as criadas para os Jogos de Roma em 1960 e para as Olimpíadas de Moscou em 1980. Além disso, seus artesãos produzem a Ordem Olímpica e medalhas para federações internacionais de esportes aquáticos e voleibol. A fábrica também cria troféus para diversas competições internacionais, incluindo a Copa do Emir do Catar, a Copa do Golfo Árabe, o Campeonato das Nações Africanas e a Copa das Nações Africanas. No futebol europeu, a presença da empresa também é marcante. Troféus de competições importantes como a UEFA Europa League, a Supertaça Europeia e até mesmo a famosa UEFA Champions League passam pelas mãos desses especialistas. Em outras palavras, muitos dos momentos mais celebrados da história do esporte mundial têm uma conexão direta com essa fábrica italiana. Mas entre todas essas criações, nenhuma possui o mesmo peso simbólico que o troféu da Copa do Mundo. O atual modelo foi criado em 1970 pelo artista italiano Silvio Gazzaniga. A criação do novo troféu aconteceu em um momento histórico do futebol. Naquele ano, o Brasil conquistou a antiga taça Jules Rimet pela terceira vez. De acordo com as regras da competição, esse feito garantia ao país a posse definitiva do troféu original. Isso obrigou a entidade responsável pelo torneio a desenvolver um novo símbolo para representar o campeonato mundial. Para encontrar o novo design, foi organizado um concurso internacional. Ao todo, 53 projetos diferentes foram apresentados por artistas e designers de várias partes do mundo. Entre todas as propostas, a criação de Silvio Gazzaniga acabou sendo escolhida. O resultado é a taça que hoje reconhecemos imediatamente. Com 36,8 centímetros de altura, o troféu apresenta um acabamento dourado brilhante e uma base decorada com duas faixas de malaquita verde. O design mostra duas figuras humanas estilizadas erguendo o globo terrestre, representando a celebração universal da vitória e a união dos povos através do futebol. Mas o que muitos não sabem é que o troféu que vemos sendo levantado pelos campeões nem sempre é original.
A peça verdadeira pertence permanentemente à organização do torneio e aparece apenas em ocasiões especiais. A seleção vencedora recebe, na verdade, uma réplica idêntica, feita de latão dourado. E é justamente essa réplica que começa sua jornada dentro da fábrica italiana. O processo de criação envolve uma sequência impressionante de etapas, combinando tecnologia e habilidade artesanal. Tudo começa na fundição, onde o corpo do troféu é formado. Depois que a peça bruta é retirada do molde, ela ainda não está longe de se parecer com o objeto que vemos nas transmissões televisivas. Nesse estágio inicial, o metal apresenta imperfeições e excesso de material. Então, entram em ação os especialistas responsáveis pelo cinzelamento. Utilizando ferramentas específicas, eles removem cuidadosamente o metal excedente e começam a definir as formas da escultura. Esse trabalho exige precisão absoluta, já que qualquer erro pode comprometer toda a peça. Depois dessa etapa inicial, começa o processo de refinamento manual. Artesãos utilizam martelos e cinzéis para trabalhar cada detalhe da superfície. É um processo paciente, repetitivo e extremamente técnico. Cada golpe ajuda a aproximar a peça de sua forma final. Em seguida, o troféu passa por um processo de escovação mecânica, que suaviza ainda mais a superfície do metal. Depois, vem o polimento, etapa responsável por criar o brilho característico que se tornará uma das marcas visuais da taça. Mesmo assim, o trabalho ainda não terminou. A peça então segue para o departamento galvânico, onde ocorre uma das fases mais importantes da produção, a douração. Nesse setor, o troféu passa por uma série de banhos químicos cuidadosamente controlados. A douração é realizada em 3 sessões consecutivas, cada uma com a mesma duração. Esse processo garante que o acabamento final tenha o brilho intenso e uniforme que tornou o troféu mundialmente famoso. Depois de receber a camada dourada, a peça é cuidadosamente seca, mas ainda existe um último detalhe essencial, a base de malaquita verde. Esse elemento não é apenas decorativo, ele também reforça a identidade visual da taça. Após a montagem da base, o troféu recebe uma camada especial de verniz conhecida como zapon. Essa proteção transparente ajuda a preservar o brilho do metal e evita que o acabamento seja danificado com o tempo. Quando o verniz finalmente seca, o troféu passa por uma última inspeção. Os artesãos verificam cada detalhe, garantem que não haja imperfeições e realizam a limpeza final. Só então, a peça pode ser considerada pronta. Para os trabalhadores da fábrica, esse momento carrega um significado especial. Muitos deles dedicaram anos, às vezes décadas, aperfeiçoando suas habilidades dentro da empresa. Produzir troféus já é motivo de orgulho, mas produzir o troféu da Copa do Mundo é algo completamente diferente. Afinal, poucas peças no planeta carregam tanto simbolismo quanto essa taça dourada. Ela representa sonhos de infância, carreiras inteiras e momentos que entram na história do esporte. É o objeto que jogadores de todas as partes do mundo desejam erguer pelo menos uma vez na vida. E pensar que tudo isso começa em um lugar simples, longe dos estádios e das multidões. Uma fábrica silenciosa, onde mãos experientes transformam o metal bruto em um símbolo universal de vitória. Mesmo em uma era em que a produção em massa e a automação dominam, o troféu da Copa do Mundo continua sendo resultado de um processo que valoriza a precisão humana, a tradição e o cuidado artesanal. Cada exemplar carrega não apenas brilho e perfeição, mas também história e significado. Da próxima vez que você assistir a uma final de Copa do Mundo e ver o capitão da seleção campeã levantar aquela taça diante do mundo inteiro, lembre-se de que por trás daquele momento existe muito mais do que um simples troféu. Existe uma jornada que começa em silêncio, dentro de uma fábrica italiana, onde arte, técnica e paixão se unem para criar um dos maiores símbolos do esporte mundial.